Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Um dos argumentos preferidos dos cristãos, sejam de quais segmentos forem, é o de que precisamos de um templo feito por mãos humanas para adorarmos ao Deus verdadeiro. Isso a despeito do que a própria Bíblia diz, que Deus não estaria presente em templos feitos por mãos humanas. As explicações são das mais diversas possíveis. A igreja, na verdade, precisa se reunir em algum lugar, e é no templo que as pessoas têm a imensa oportunidade de comungarem e de praticarem a sua fé. Fato é que Deus a alguns se revela nítida e inquestionavelmente para ninguém. Nem na igreja, nem em casa. Nem aqui, nem ali. Mas há algumas pessoas que contrariam essas constatações e afirmam que Deus apareceu em sua cidade, em seu bairro, em sua rua, em seu templo na esquina. Deus apareceu em sua casa e dormiu com eles, enquanto eles estavam perturbados com os seus próprios problemas existenciais, problemas financeiros, de saúde, familiares, entre outros. E ainda há os que defendem que o próprio Deus habita em sua vida em algum tipo de fusão espiritual. O Deus, criador dos céus e da terra, é tão grande, mas cabe direitinho em nosso coração, ou na nossa mente, ou em qualquer outro lugar em que ele possa se mover através de nós. Será verdade? Fique comigo, porque logo após a nossa abertura eu volto e te conto tudo sobre esse e outros assuntos relacionados. Até mais. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a cada um de vocês. Você que está aí do outro lado assistindo a mais este vídeo, muito obrigado. Obrigado mesmo. Sinceramente, você é uma pessoa especialíssima que faz tudo que eu produzo aqui valer a pena. Cada momento de pesquisa, de gravação, de edição de vídeo, caramba, o suor que escorre do meu rosto é muito devido a esse apoio que você me dá. E se você está nas diversas localidades do Brasil e do mundo, receba meu cordial abraço. Mesmo que a distância geográfica nos separe, mas nós nos unimos através do canal Vigilante da Razão. Isso mesmo, e você é muito bem-vindo. E obrigado também aos inscritos do canal, você que faz valer o seu direito de apoiar um canal que trata sobre diversos assuntos, né? Assuntos relacionados à política, à religião, agnosticismo, ateísmo, mas parece que eu ainda não me apresentei. Se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, você está com o Denilson Douglas, eu mesmo, o administrador e o apresentador desse canal. Eu quero também agradecer aos membros do canal, aquele pequeno grupo de pessoas que apoia financeiramente esse canal e também as pessoas que fazem Pix solidário. Você saber que há essa possibilidade de você me apoiar de forma financeira, de acordo com as suas condições, claro, não é obrigatório também, por favor, não é obrigatório. Você pode me ajudar com qualquer valor através da chave Pix que está passando aí no seu televisor, no seu tablet, no seu computador ou no seu celular. vigilantedenilson@gmail.com. Repetindo, vigilantedenilson@gmail.com. Mas vamos direto ao vídeo de hoje, porque no vídeo de hoje eu trato sobre um assunto complexo. Será que onde nós buscarmos a Deus, Ele se revela a nós? Na igreja ou na nossa casa, no nosso quarto ou na esquina, debaixo do pé de manga, debaixo do pé de cajá? Será? A extensão total de terra firme no planeta Terra, ou seja, todas as massas continentais e ilhas, é de aproximadamente 148,9 milhões de quilômetros quadrados. Isso representa cerca de 29% da superfície total do planeta, já que os outros 71% são cobertos por oceanos, mares e outras massas de água.
Aqui vai um pequeno panorama rápido e você depois vai entender o porquê que eu estou falando tudo isso. A superfície total da Terra é composta de cerca de 510 milhões de quilômetros quadrados de terra firme, mais ou menos 148,9 milhões de quilômetros quadrados. Águas, que são oceanos, mares, lagos e rios, mais ou menos 361 milhões de quilômetros quadrados. Agora vamos aos dados populacionais do nosso planeta. Em 2025, estima-se que a população mundial seja de aproximadamente 8,23 bilhões de pessoas. Esse número reflete um crescimento constante, embora mais lento do que em décadas anteriores, com uma taxa anual de cerca de 0,85% de crescimento. A distribuição populacional é bastante desigual. A Ásia concentra cerca de 59% da população global, seguida pela África, com 19% da população global, a Europa com 9%, a América do Sul com 5%, a América do Norte e a América Central juntas com 7% e a Oceania com apenas 1%. Agora, quantos cristãos existem no mundo? Você sabe essa informação? Estima-se que existem cerca de 2,4 bilhões de cristãos no mundo, o que representa cerca de 31% da população global. Olha, é gente pra dedéu. Esse número inclui todas as principais denominações cristãs, como católicos, representados por cerca de 1,3 bilhões de fiéis, protestantes, incluindo evangélicos, batistas, metodistas, testemunhas de Jeová, com aproximadamente 900 milhões de pessoas, e os ortodoxos, com cerca de 260 milhões. Vamos falar sobre astronomia. Quantos planetas existem no Sistema Solar? Você sabe? Hoje conhecemos 8 planetas principais no Sistema Solar, organizados por distância do Sol. Mercúrio, o menor e mais próximo do Sol. Vênus, quente e com uma atmosfera densa de dióxido de carbono. A Terra, que é o nosso lar, cheio de vida. Marte, que é o planeta vermelho, alvo de várias missões espaciais. Júpiter, que é o maior de todos, com dezenas de luas e uma enorme tempestade chamada Grande Mancha Vermelha. Saturno, famoso por seus anéis espetaculares. Urano, um gigante gasoso com rotação inclinada. E também temos Netuno, o mais distante, com ventos supersônicos. Plutão costumava ser o 9º planeta, mas em 2006 foi reclassificado como planeta anão pela União Astronômica Internacional. Ainda assim, Plutão tem seu charme, com 5 luas conhecidas e uma órbita bem peculiar. Quantas estrelas existem na Via Láctea? Você sabe? Bem, a Via Láctea abriga uma quantidade impressionante de estrelas. As estimativas variam entre 100 bilhões e 400 bilhões. Esse intervalo existe porque é praticamente impossível contar cada estrela individualmente, já que muitas estão ocultas por nuvens de poeira ou são pequenas e pouco luminosas. A missão Gaia da Agência Espacial Europeia já mapeou a posição de mais de 1,7 bilhões de estrelas, ajudando os astrônomos a refinar essas estimativas. Mesmo assim, como estamos dentro da própria galáxia, é como tentar contar as árvores estando no meio da floresta. É claro que existem árvores à esquerda, à direita, na retaguarda. Aí essa perspectiva complica tudo. Quantos planetas existem na Via Láctea? Os astrônomos estimam que existam mais de 100 bilhões de planetas na Via Láctea. E isso mesmo, bilhões com B. Essa estimativa vem de observações feitas por telescópios como o Kepler, que detectaram milhares de exoplanetas, planetas fora do Sistema Solar, e ajudaram a extrapolar quantos podem existir em toda a galáxia. E tem mais. Acredita-se que pelo menos 300 milhões desses planetas possam estar em zonas habitáveis, ou seja, com condições que talvez, não se sabe, mas talvez, permitam a existência de água líquida e, quem sabe, de vida. Estimar o número de galáxias no universo é um desafio cósmico, literalmente.
Com os telescópios mais avançados, como o Hubble e o James Webb, os astrônomos acreditam que o universo observável contém algo entre 100 bilhões a 2 trilhões de galáxias. Eu falei 2 trilhões de galáxias. A margem é grande porque quanto mais olhamos fundo no cosmos, mais galáxias descobrimos, inclusive algumas tão distantes e tênues que mal conseguimos detectá-las. E essas galáxias vêm em todos os formatos e tamanhos: espirais, graciosas como a Via Láctea, elípticas, gigantes, e galáxias anãs que quase parecem poeira estelar flutuando no espaço. A galáxia mais próxima da Via Láctea é a galáxia de Andrômeda, também conhecida como M31. Ela está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância e é a maior galáxia mais próxima da nossa. Tanto que, a olho nu, em noites bem escuras e longe da poluição luminosa, ela pode ser vista como uma manchinha difusa no céu. Olha que lindo! Mas se a gente falar sobre galáxias anãs, existem outras ainda mais próximas. Por exemplo, galáxia anã de Sagitário está apenas a 70 mil anos-luz de distância, orbitando bem pertinho da Via Láctea. A galáxia anã de Cão Maior, por exemplo, é considerada a galáxia mais próxima conhecida, a cerca de 25 mil anos-luz, praticamente em nosso quintal galáctico, não é? Ufa! Quanta informação, hein? Talvez tenha sido um pouquinho chato você ficar até agora, mas você será recompensado. De repente você me pergunta e eu te respondo: será que em meio a toda essa grandeza, a toda essa imensidão e elementos fantásticos como galáxias, planetas, estrelas, a nossa Terra, minúscula que é, foi o grão de areia escolhido pelo Criador de tudo para relacionar-se com o povo que habita ali, e exatamente você mesmo, dotado de tantas fragilidades e limitações, só pela crença de ser um depósito de uma alma imortal e possuir um tal de um espírito de vida que pertenceria a Deus, você mesmo, que não consegue fazer nada do que os personagens da história bíblica supostamente faziam, você, justamente você, possui o contato, a ligação com Deus Todo-Poderoso? Tem nada, tem não. Essa história de um Deus pessoal que te nina ou te mima todos os dias em que você, com tanta fé, se ajoelha e faz as suas orações, eu comparo a um grande delírio. Você está confundindo as coisas. É um delírio, como alguém dizer que em sua garagem existe um imenso dragão. Eu sei que você conhece a história do dragão, mas eu vou reproduzi-la de novo aqui. Vai, deixa eu reproduzir de novo. Eu tenho um dragão na minha garagem. Ele é grande, amarelo, tem garras afiadas e voa também. Ele tem escamas brilhantes e o ovo dele tem, inclusive, gosto de mel e é de cor azul. Ele solta até fogo, é um dragão legítimo. Qualquer um pode entrar na minha garagem se quiser, só tem um problema. Só eu posso ver o dragão e interagir com ele. Só eu sinto ele. Eu não tenho como provar que ele existe, mas eu te dou a minha palavra de escoteiro, que ele está lá, porque eu estou vendo, sentindo o calor do fogo, ouvindo os grunhidos e cheirando o hálito dele. Não há nenhuma forma de você vê-lo, nem percebê-lo. Ou melhor, se você não sentiu ou viu ele, é porque ainda não tentou o suficiente ou do jeito certo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Entendeu mesmo? O dragão é uma evidência anedótica, uma historinha de abdução que qualquer um pode contar e jurar de pés juntos que foi daquele jeito mesmo. É uma invenção, é uma ficção. Pior ainda. Se o dragão não pode ser testável nem observável por mais de um indivíduo, então a hipótese mais provável é que esse dragão só exista na mente da pessoa e não no mundo material, na natureza,
em termos físicos. Se ninguém, além desse indivíduo, pode testar e observar esse fenômeno chamado dragão, então, para todos os efeitos, ele não existe. Porque mesmo que haja algum reino espiritual, se essa manifestação não se apresenta igual para todos, então, de qualquer forma, isso não importa. Por quê? Não há, eu falei, não há como essas coisas espirituais interagirem com o mundo material. Testar um Deus é como testar esse dragão. Esse dragão é invisível. Eu posso estar falando a verdade ou não para você. Mas no final isso não importa, pois não tem como você testar a existência dele, nem pela experimentação dos sentidos na natureza, nem com instrumentos científicos. Por quê? Porque ele é intangível. Você está me entendendo? E a existência de Deus? Será que ela é provável? Deus, o Deus de Abraão, definido como a Bíblia diz que ele é, onipotente, onisciente, onipresente, onibenevolente, criador de tudo. Não há probabilidade, porque as suas definições são logicamente incompatíveis entre si e geradoras de paradoxos lógicos e físicos, além de serem também incompatíveis com o mundo como o vemos, principalmente em relação ao problema do mal. Então, ou esse Deus não existe, ou ele não é omnitudo. E se não for, como bem disse Epicuro, por que chamá-lo de Deus? Por que a existência de um Deus não pode ser testada cientificamente? Você já teve essa curiosidade? Bem, a existência de um Deus com D minúsculo pode sim ser testada a depender das características do tal Deus. Por exemplo, para todos os deuses do Olimpo, bastou subirmos no tal monte, nenhum deus está lá. Idem para os deuses romanos, que eram cópias dos deuses gregos. Idem para os deuses nórdicos. Nós não vimos nunca, em momento algum, Thor fazer raios. Nunca. Agora, quando o tal Deus é dito ser puro espírito, o que quer que isso queira dizer, e está fora do espaço e do tempo, o que quer que isso queira dizer, além de totalmente impossível de entender ou compreender, o que quer que isso queira dizer, aí se torna impossível analisar o tal Deus de forma científica, porque não restou nada a analisar. Ele é intangível, inclusive invisível. Porém, como mesmo assim o tal Deus inteligível é dito interagir conosco e prometeu fazer coisas e atender pedidos, basta procurar por evidências de tais interações. E até agora, por milênios a fio, nada. Daí temos a imensa ironia. Só pela fé. Apenas pela fé e nada mais. Só que em seu livro sagrado haviam demonstrações físicas que independiam da fé, não é mesmo? Mas tudo bem, calma, o vídeo já está ficando longo. Eu não vou falar uma por uma dessas demonstrações físicas, porque simplesmente você já deve saber, e principalmente se você for cristão, e você vai encontrar um subterfúgio interessante para justificar a não continuidade das proezas e prodígios nos dias de hoje. Hoje é pela fé. Só pela fé. Ai, não tenho fé suficiente para ser cristão. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e peço que você assista a mais essa sugestão que está sendo apresentada aqui pela plataforma. Um forte abraço e até mais, pessoal. Muito obrigado.